entrar nesse assunto para a gente não perder tempo aqui, porque o Pascoal já fez assim com a sobrancelha, ó, franziu a testa. Melhor elenco. Essa história de que o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, da América Latina, é se tiver todo mundo. Tem jogador que já não volta mais esse ano, um Flamengo pouco agressivo na janela de transferência e que agora fica prejudicado. Eles não fazem mais parte do elenco? Eles fazem parte do elenco, mas eles não jogam, né? Parte do elenco? Eles jogam? Não estão nominados mais? Ué, o Botafogo, o Jefinho está jogando no Botafogo? Não. O centroavante está voltando agora. Júnior Santos. O Eduardo também está fora. O Eduardo está fora, o Júnior Santos está fora. Esses caras não contam? Contam. Esses caras são titulares? O Tiquinho Soares... A diferença é que houve reposição no Botafogo e no Flamengo, não. Claro. Hoje eu não sei se o Eduardo volta a ser titular no meio-campo, porque o Botafogo... Tá jogando, hein? Não, e o argentino também. Perdeu um pênalti e tal. Almada. Então, assim... Bom jogador. É muito diferente. Pena que é só até o fim do ano. E outra coisa que eu relaciono, fiz questão de relacionar aqui, porque desde antes chamou a atenção, é o banco de reservas. As opções que tinha o Tite e as opções que tinha o Botafogo para mudar. Por favor, presidente, leia para nós. Botafogo com muito mais opções. Olha só, Tietê, Tiquinho, Matheus Martins, que entrou e fez 2 gols, Alan, Carlos Alberto, que esse dia entrou e fez gol no Palmeiras, o Romero, Danilo Barbosa, e do outro lado, vários meninos, Vitor Hugo, Everton, Varela, que acabou entrando, Léo Pereira, Lohan, Matheus Gonçalves, assim, mais ou menos. Muita meninada. Que se entra num time que 10 feras estão lá, voando, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, aí o menino entra, Lohan, como já entrou, e voa, Matheus Gonçalves. Agora, botar 2, 3 de uma vez num time que não tem o Gerson, que já tinha saído, o segundo tempo, né? O que decidiu o jogo foi o segundo tempo. Primeiro tempo 1-1 ali e tal. Apesar do Botafogo melhor. Mas mesmo assim... miou o jogo. Miou. 4 minutos? Miou. Não, mas mesmo porque foi assim... um baita impacto no time do Flamengo. Não sei se vocês repararam isso. Sim. Teve um impacto muito grande no time. Na torcida também. Quando ele levanta o dedinho assim, ele tá lá no canto lá, que ele levanta o dedinho e fala pra trocar, aí um abraço pro Gaeteiro. Porque o jogo começou 1-0, né? Não sei se vocês repararam, o jogo já começou 1-0. Um gol igual que foi feito contra o Palmeiras, né? Esse gol é muito parecido. É diferente quem cruza, rolou a bola, mas a rolou jogada é a mesma. 1-0 pro Botafogo. E o quarto gol também. Você vê que é trabalhada a jogada. Apesar do Botafogo ainda ter sido, a gente tá vendo aí, melhor um pouco no primeiro tempo, mas terminou 1-1, ó. Essa bola maravilhosa do Léo Ortiz e tal. Não sei como é que foi o goleiro, se ele achou... Ele levanta a mão ali, não sei se é pedindo um impedimento ou já se desculpando. Ele ficou meio indeciso na saída. Mérito total do Bruno, que podia também, se ele sai demais, driblar e fazer. O Bruno Henrique é muito bom nessa bola. Mas foi até cobrado aí... do Chororô, né? Sim, até aí estava tudo igual. Mas no segundo tempo, quando aí você pega um Flamengo sem 4 titulares mesmo assim, fortes, que o Gerson tinha que ter saído. Não foi uma opção do Tite tirar o Gerson. Devia estar escrito, ó, vai jogar lá no morro da Bolívia, vai jogar só 45 minutos. O Gerson estava bem, não tirou. Só porque queria. Ele fala sobre isso, ele não pode perder o Gerson. Se estourar o Gerson, lascou. Então, aí ele não tinha no segundo tempo Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Esquece o Cebolinha, porque tinha o Bruno voando ali. Mas esses 4, você imagina, de 11 do time bom do Flamengo, 4 feras fora. E o Botafogo muito melhor fisicamente, que é outro aspecto que pesa. O Tite chega a falar que o time foi esfacelando fisicamente. Ele usa uma frase lá no segundo tempo, o time dele. Agora eu pergunto, preparador físico é maravilhoso? Puxa, eu acho que é desmanchando que ele usa. Ele fala, o time foi desmanchando fisicamente, ele usa um termo lá na entrevista. Ué, mas por quê? Se o Botafogo jogou mais na temporada do que o Flamengo. Bom ponto. Se tem essa história de calendário, o Botafogo jogou pré-Libertadores, tem mais jogos do que o Flamengo. 5 jogos a mais que o Flamengo tem o Botafogo na temporada. Então, assim, mas tinha um dia de descanso, porque um jogou na quarta, o outro jogou na terça, o outro não sei o quê. Olha o pênalti. Aí, ó. O Rossi foi bem nesse pênalti, foi bem em algumas defesas, mas tem uns gols ali do Rossi que eu acho que dá pra mas pegar. Se não fosse o Rossi aí, tinha sido mais, hein? Tem muito ponto a ponto pra gente ir, né? Mas você tocou num ponto que eu gostei muito, Mauro, porque eu acho que a questão física desse Flamengo, ela está pesando. É porque o Botafogo jogou um dia antes, o Flamengo um dia depois? Não, Silas, não é. Não pode ser só isso, não pode ser tão simplista dessa maneira. Porque assim, o Botafogo jogou na altitude, o Botafogo fez 5 jogos a mais na temporada. Então você colocar a culpa só no calendário é muito pouco para justificar a falta de desempenho desse Flamengo. E, Dani, se você pegar a faixa de idade do Flamengo, 25 para 26 anos. Tem o Davi Luiz que jogou 37,
Tem o Arrascaeta que tem 30, tem o Pulgar que não estava, que tem 31, eu acredito. Bruno Henrique que tem 33, que jogou. E depois, depois era uma faixa de idade ali que era tranquila quando a gente fala de cansaço. Porque uma coisa são as lesões por fratura. Outra coisa, bem diferente, são as lesões... Quem é? Pulgar tem 30. Aí, 30 anos o Pulgar, mas não estava, né? Quer dizer, então, você fala, por que está acontecendo? Né? E não é, você vê, o Marinho faz o gol contra o Rosário Central com 1 minuto e meio e sai também. Lesão muscular na coxa. Esse tipo de coisa que você tem que analisar. Aí tem que entrar o departamento médico, o departamento de fisiologia para entender o que está acontecendo, porque é uma coisa que não pode. Antigamente era mandar embora todo mundo, hein? Quando acontecia uma coisa desse tipo e com uma goleada dessa aí. Até para o pessoal se justificar, né? Então mandava embora lá uns 3, 4 e, bom, tirava a culpa de cima, né? E não estavam cansados os que entraram no segundo tempo. Nem todo mundo aí jogou contra o Bolívia, né, gente? O Lohan entrou no final, quase. Mas o Everton, o Léo Pereira, quem mais estava lá jogando? Vamos ver, o Carlinhos, não pode estar cansado, né, Carlinhos? Bruno Henrique, não está cansado, não estava jogando contra o Bolívia, não foi ele. Voltando de lesão. Não foi ele. Depois, para fazer ali o O Alan... Né? Entrou bem o Léo Ortiz. Entrou bem, só que já não tinha mais. Mas aí o Tite pisou na bola no segundo tempo, quando tira ele de excelente volante que ele estava. Aí você não tem o Gerson e o Tite põe ele para terceiro zagueiro. Perdeu o meio campo. Perdeu o meio campo. O Léo estava muito bem de volante, muito bem. Tipo assim, eu acho que é capaz de eu virar titular essa posição. Ele pegou uma bola na hora que ele entra e vai quase dentro do gol lá. Foi chutar e alguém travou ele ali na hora do chute. Passou o lance ali. O que a gente tem que falar é o seguinte. Quando tem uma supremacia tão grande de um time diante do outro, às vezes a gente se prende só naquele time que perdeu o jogo. Eu vou falar aqui com o máximo respeito, né? Com o máximo dos máximos respeitos. Ficou de graça. Porque se tivesse perdido de 8, seria uma catástrofe, mas o goleiro defendeu, os jogadores perderam gols, teve lance cara a cara que jogaram para cima. Tiquinho, perdeu o pênalti. O próprio Matheus Martins, perdeu, né? O próprio Matheus Martins perdeu uma que alguém dá um tapa de calcanhar para ele ali, ele vai tirar e joga na mão do... Outra bola do Luiz Henrique, que ele tira com a perna esquerda, a bola vai dar uma triscada na trave e sai. Eu não Acho que falando... aí ele já está cansado. O Luiz Henrique saiu do jogo muito cansado. Aquele joga para a perna direita, né? Corta de novo para a esquerda e dá um tapa, a bola sai juntinho da trave. Se você contar... Sim, foram muitas chances. O Braz, o dirigente do Flamengo, disse que não pode perder por 4-0 para o Botafogo. Aliás, o Flamengo não pode perder de 4-1 para ninguém. O melhor elenco da América do Sul. Não pode. Não dá para perder para ninguém de 4-1. É vergonha... Pô, a vergonha de perder por 2-1... 3-1 é uma. A vergonha de 4-1 é muito maior. É uma baita vergonha. E o presidente do Flamengo disse que a diferença da SAF para um clube administrado. Porque tem recursos para contratar. Mas o Flamengo tem, né? O Flamengo tem recursos, o Flamengo tem 500 milhões a mais que todos os outros. Está trazendo o Michael agora de volta, gente. Mas está demorando. Eu entendo que eles não esperavam perder. A pancada foi dura, Mauro. 4 caras de uma vez, 5. A borrachada é séria. Mas aconteceu. Tá contando aí que o goleiro do Flamengo pegou. 4 não, 5 agora, né? O Vinha e o Cebolinha que não voltam mais esse ano, o Pedro e o Gabriel, e agora tem o Arrascaeta também, que a previsão não é positiva, pelo menos uns 2 meses, é o que se imagina. Eu não fico surpreso com a lesão do Arrascaeta, porque existe uma sequência muito semelhante de contusões do Arrascaeta ao longo das temporadas. Então a gente sabe como é que isso... era outro tipo, né? Ele sempre teve problema no pubis, não é isso? Sempre agora no muscular pubis, e tudo, né? Tal. Desculpa, deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu falei o prazo, eu me confundi, porque antes do programa eu estava lendo sobre o Ferreirinha, o prazo de 2 meses é do Ferreirinha e não do Arrascaeta. O Arrascaeta pode ser que volte num tempo menor, mas ainda assim vai perder o tal do mês decisivo que a gente fala. Não vai estar na Libertadores, não vai estar na Copa do Brasil. Deixa eu só fazer um negócio aqui, porque, claro, eu quero enaltecer também o Botafogo, eu vou ouvir o Arthur Jorge, eu acho que assim, é o líder do Campeonato Brasileiro e não é à toa, está vencendo os rivais diretos, está fazendo ganhos, bons jogos, perdidos, é o Fortaleza, mas tem uma questão que é o seguinte, o Tite reclama muito desse desmanche do seu elenco. Quanto que é para dividir com o Tite, quanto que dá para colocar nas alterações que ele faz, quanto que tem a ver com a não contratação de novos jogadores. Fala, Tite, para a gente entender.
E quando a gente pega situações específicas, é muito pontual. O conjunto todo nosso, ele não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Ele foi caindo, e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo, ela permaneceu, porque ele tem a qualidade, a verticalidade, um time também de uma estrutura física e com um dia a mais de recuperação. Bom, e aí a gente está vendo, para conjugar as duas coisas e compreender o quanto que é responsabilidade de um departamento de futebol que contratou muito bem no início do ano, mas que não olhou agora enquanto os rivais se reforçam, ou quanto que também é do Tite, Silas, porque as substituições, elas acabam colocando o Flamengo ainda mais para trás. O Flamengo, no primeiro tempo, consegue ali em determinado momento jogar. No segundo tempo, não sei se pelo cansaço, não sei se pelas substituições, o Flamengo fica acuado. Tem o Botafogo do outro lado. A gente vai enaltecer o Botafogo e eu acho que é importante que se faça isso. Mas as substituições também não... fala, é raro, mas acontece muito. O que é raro, mas acontece muito nesse caso? O Palmeiras caso? só botou o time para trás. Ele só botou o zagueiro, só botou o volante. Por isso que eu tô querendo entender, entendeu? Assim, o que é da não contratação, o que é da opção. Perdeu de 1-0 pro Palmeiras, poderia ter perdido por 2, ter parado nos pênaltis. Para mim, quando o Arrascaeta machuca, já é para entrar o Lohan, não é para entrar o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um jogador que não é um jogador de velocidade, é um jogador que joga um pouco mais para trás. O Lohan tem toda a possibilidade de construir jogadas. E ele opta pelo Vitor Hugo. Eu acho o seguinte, o Botafogo jogou muito, então o mérito dessa vitória totalmente para o Botafogo. E o Flamengo consegue empatar o jogo bem. Bruno Henrique está voltando, mas você vê a qualidade no sintético, dar um tapa daquele embaixo da bola não é fácil. Não é fácil, não é para qualquer um. E aquilo que a gente acabou de falar, quando ele traz o Léo Ortiz para trás, ele perde, porque o Flamengo ele já tem dificuldade na marcação no meio-campo. Com o De La Cruz, com a Arrascaeta, com o Pulgar, quando o Pulgar está jogando, porque tem essa dificuldade. O João Gomes, a gente tem saudade dele até hoje, porque ele marcava, ele jogava, ele pegava, ele fazia. Tanto que está na Inglaterra. Agora, quando ele coloca o Léo Ortiz, ele consegue equilibrar um pouco, não só a saída de bola, que o Léo Ortiz tem uma boa saída de bola, mas também a marcação. Quando o Léo Ortiz vai para trás, aí ele vai meio que tentar igualar ou tentar colocar mais gente na frente, e aí é quando o Flamengo... Né, e as alterações do Botafogo, eu acho que, por isso que a gente falou, nome por nome, o Flamengo ainda é o melhor elenco. Agora, o Luiz Henrique está jogando. A gente falou pouco aqui do Igor Jesus. Nossa. O Igor Jesus do Botafogo. Do Botafogo. Porque o Igor Jesus, ele melhorou o jogo do Tiquinho também. Porque agora o Tiquinho, quando entra, às vezes fica o Igor e ele entra, às vezes ele entra no lugar do Igor e entra bem. Melhora o jogo do Matheus Martins e melhora o jogo de quem joga do lado dele. O treinador do Botafogo assim. Hoje, ele tem muita opção. Claro. O Eduardo tá fora, ele tem o Almada e o Savarino. Aí lá na esquerda ele tem o Carlos Alberto, ele tem o Matheus Martins, que vem do Fluminense, que também voltou muito bem. Sim, as duas torres lá de trás, tanto o Bastos como o Barbosa, não tem brincadeira ali. Não são aqueles dois zagueiros que você fala, o menino do Corinthians lá, o Paraguai, como é que ele chamava? Gamarra? O Gamarra, que pegava a bola, que saía jogando, um Valber, nada. Mas os dois ali, a bola não passa. O Marçal tá voltando, lateral esquerdo. Mas o Marçal vai voltar pro banco. O Eduardo vai voltar titular? Porque o Cuiabano tá arrebentando. Então o Botafogo hoje... O Tiquinho não é mais titular absoluto. O Tietê, quando entra... O banco de um e o banco do outro, gente. Por isso que eu falei, parabéns para a administração do Botafogo. E do Tiquinho. Lá nós estamos falando do Carlinhos do outro lado. Pois a diferença pro Pedro Mas aí a gente enorme. não pode tirar a razão do Tite, né, Mauro? Quando o Tite fala que tem um desmanche. Mas aí, porque ele errou, de repente, botar o... Então você põe na conta da diretoria. Não, botar o menino para trás, o Léo Ortiz, tudo bem. Mas ele também... Ele tá sem gente que Pedro, Arrascaeta, De La Cruz. Isso aí... o gesto que ele teve que tirar para poupar esse segundo tempo. Por isso o segundo tempo faz muita falta. Agora, por que começa com o Carlinhos? Porque o Gabigol seria o cara? Não sei. Porque o Carlinhos é a terceira opção, mas... Talvez um Bruno Henrique centralizado e um Gabigol caindo para o lado fosse a opção dele, se tivesse disposição. Porque com todo o carinho com o Carlinhos, a diferença dele pro Pedro é enorme. Técnica, sim. Então, assim, e os outros meninos que estão no banco são muito meninos, né? Teve a chance para fazer o gol, chutou a bola para cima. Então, teve. Mas aí outra. E quando a coisa tá
Olha, o esquema de jogo não se compara o que o Botafogo está jogando, as variações. A gente viu um gol repetido aí, igual o gol do... Mas é uma jogada pensada para o cara entrar entre o lateral e o zagueiro. Fez isso contra o Palmeiras e fez isso ontem. Então, assim, tem variações, tem uma transição rapidíssima. E não quer dizer que ele não fica com a bola, não. Também fica com a bola. Olha, muito bom o trabalho do técnico do Botafogo. Espero que o Dorival já tenha incluído na lista ontem para convocar o Luiz Henrique, que seria um absurdo não levar o Luiz Henrique para a seleção. E a força que ele joga. Eu ontem até falei no Linha. Já? Pascoal, ele já é, assim, ele me parece, o Estevão pronto já, sabe? Com o estilo de ir para cima. Ele é muito maior que o Estevão, que o muito Botafogo forte. tem sobre muitos clubes brasileiros. Eles têm uma imposição física que é absurda. Total. Tirando o Tietê, que é pequenininho, mas que é muito formiguinha, né? Que faz aquele trabalho. Os outros são todos fortes. Por que jogam Gregory e Marlon Freitas? Sim. Porque os dois são do embate físico, é do confronto. E desse ponto, quando a gente fala assim que o futebol ficou muito físico, é ver como é que joga o Botafogo. Sim. É ver como é que o Palmeiras jogou ontem contra o São Paulo. Na força, no embate físico. O Botafogo vem com força para quarta-feira, não vem cansado, não. Não. Ó, jogou domingo, fez um preguiça, puta do clássico. Você vai ver se o Botafogo vai vir com o mesmo time. Outra coisa, repetiu o time contra o Palmeiras. Sim. Mas não poupou, não descansou. Botafogo é que, assim, é claro, tem a imposição física. Acho que a dupla de volantes, ela fica ali também por uma questão de recomposição. Porque a sensação que dá é que o Botafogo está jogando numa intensidade que é muito maior do que a dos adversários. Seja o Palmeiras, seja o Flamengo, que ontem nem se compara. Mas, assim, eles têm a força física, eles têm a intensidade, eles têm a velocidade quando eles estão com a bola e tem uma capacidade de recomposição incrível. Então, assim, a intensidade do Botafogo está fazendo diferença, Pascoal. Sim, quando tudo isso encaixa num time só, é sucesso. A receita do sucesso. Claro. Você deu aí a receita do sucesso. Tudo encaixado num time só. A gente falava isso do Palmeiras nos últimos anos. O Palmeiras é aquele pitbull que morde e não larga. Se vai marcar, vai marcar, vai marcar. Se joga mal, empata o jogo. Se jogar bem, ganha. Se jogar mais ou menos, é capaz de ganhar também, né? Então, era o que a gente via. É o time do Botafogo. Hoje é o Botafogo. Na imposição física, na qualidade, no individual, na imposição, no embate, confronto entre um contra um, que a gente vê o Luiz Henrique ganha todo. Entrou esse menino, Matheus Martins, a fumaça que ele fez no jogo. Ele fez 2 gols no jogo, gente. E no outro jogo entrou o Carlos Alberto fazendo também fumaça. Fez. Assim, mas por quê? Porque é um elo de uma engrenagem que está dando toda certa. É por isso que eu digo, não adianta no Flamengo, se tiver os 10 craques lá, aí você botar o menino dá certo. Agora você querer Vitor Hugo, Lohan, tudo junto. Matheus, não sei quem, tudo junto, não, aí é outro time. Os caras que entram no Botafogo, eles entram voando. E é um time E a fora coisa de tá dando tudo compasso. certo, O Flamengo, nem quando tem os principais jogadores hoje, ele parece... A gente estava falando disso aqui outro dia. Ele parece um Flamengo compassado. Ele parece um Flamengo com jogadas treinadas o suficiente, com jogadores sabendo o lugar do campo que eles têm que estar. E aí a gente volta na questão. Quanto isso tem a ver com o trabalho do Tite? Porque, assim, o Arrascaeta nos aprendeu a jogar bola. O Dela Cruz não deixou de jogar bola. O Pedro não nos aprendeu a fazer gol. Mas aí então, a questão quanto isso tem a ver com o Tite, quanto isso tem a ver com os desfalques ou quanto isso tem a ver com a não contratação? Aí você vai discutir o seguinte. Olha os números do primeiro para o segundo tempo para te ouvir. Que mostram completamente a diferença entre Botafogo e Flamengo de intensidade. Vai falando aí, Pascoal. Não, para mim o que fica é o seguinte. Era o jogo para poupar todo mundo? Era o jogo para tirar os caras? Então, são escolhas ruins. Olha lá. Não escolhas ruins com meninos que estão fazendo isso aí. Olha o número de finalizações. Não, o Flamengo teve 5 finalizações no primeiro tempo. Olha o segundo tempo. No segundo tempo teve 5 finalizações, uma grande chance e uma grande chance. E o Botafogo? Gente, sabe como é que é? 15-8. Foi avassalador. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vocês não me levem a mal, não. Foi um atropelamento e conseguiram só marcar o final da placa, era 4. É isso que se resume. A carreta passou, é uma betoneira. Você já viu betoneira na descida? Sabe o que é betoneira? É aquele caminhão que carrega concreto, pesado. Você já viu uma betoneira na descida? Como é que você vai parar uma betoneira na descida? É uma betoneira na descida e só notaram a placa era 4. Ficou de graça 4, gente. O cara que gosta do Flamengo, que sou eu gosto do Flamengo. Mas veio, tomou de 4, ficou barato. Como diz um amigo meu, ficou de grátis. O que você falou antes, Pascoal? Você é o quê? O quê? O que você falou do Flamengo, você? Eu gosto do Flamengo. Eu gosto do Flamengo. Não estou falando que eu gosto do Flamengo. Mas tomou de 4, ficou barato. Tem um amigo meu que falou, sabe o que um amigo meu falou para mim hoje? Pascoal, eu só vou querer saber
o Digão falou, eu só vou querer saber de Flamengo na sexta-feira. Eu falei, por que na sexta? Que é depois do jogo, que eu não quero nem passar nervoso. Olha que pode ser que na sexta-feira ele esteja mais nervoso ainda, viu, com esse futebol. Eu só quero discordar de uma coisa que a senhora falou, né? O Flamengo contratou e tal, e não contratou ninguém no meio do ano. O Flamengo montou a estrutura do time no início da temporada. O Flamengo pensou de forma diferente. Braz, né? Esse foi o discurso do Braz lá atrás. O Flamengo preparou o time montado para a temporada toda, contratou no início do ano. Sim, mas a partir do momento em que você vai perdendo jogadores, você não tem que Mas olhar para a realidade? Não dá para ele contratar da semana passada para essa semana. Não dá para contratar um lateral esquerdo da semana passada para essa semana. Não dá para contratar o Arrascaeta se machucou ontem. O Arrascaeta se machucou ontem. O Cebolinha já está há muito tempo machucado. O Vinha já não voltou bem da seleção O Cebolinha uruguaia. voltou da recuperação, se recuperou e se machucou de novo. Não dá para contratar em 2 semanas. É complicado. O Michael está chegando aí. Daqui a pouco vai chegar o Michael. Será, Pascoal? É que o Flamengo confiou tanto no elenco que ele tem, a informação que que eu ele tenho é que vai parou de negociar com força. Ah, vamos trazer o Claudinho, o jogador já quer, o Zenit não quis, não trouxe. Aí o Marcos Antônio foi parar no São Paulo. Então, assim, não é que o Flamengo achou que não precisava. O Flamengo olhou o mercado, sondou jogadores e decidiu que não precisava fazer esforço. Exatamente. E, inclusive, eu achava que não precisava mesmo, vai gastar um dinheiro para pôr muita gente no banco. Hoje eu vejo que eu estou errado. Eles tinham que trazer mesmo. Paquetá, dá para vir? Quanto que é? Eu tenho para pagar. Ô, Claudinho, dá para vir? Vou. Se vai jogar, não sei. Uma hora eu vou precisar. Questão de necessidade. Aí, agora não dá realmente para sair correndo em cima da hora. Porque o agosto está muito em cima aí. Acho que, independentemente da altitude, se fosse uma decisão, se ele tivesse no lugar do Palmeiras para decidir uma Libertadores com o Botafogo, ele estava numa fria. Acho que com o Bolívar a coisa é diferente. Mas dá tempo de pensar no que vem lá pela frente Essa depois. é uma outra questão, Mauro. Bem colocado por você. Muito obrigado. O Flamengo é 2-0. É um bom placar. Mas será suficiente? Se você perguntar hoje para o torcedor do Flamengo, vai ter gente que vai falar, por isso que o Digão só quer ver o saber do Flamengo na sexta-feira. É o suficiente para botar todo mundo... O Gerson teve que ser tirado. Sim. Né? O Pulgar nem entrou. O Pulgar estava suspenso. O Pulgar estava suspenso. Tem gente que nem entrar entrou. Vai esperar. A Cruz estava de tênisinho no banco. Não, mas falou para o técnico que, infelizmente, não tinha condições. O Tite até fala na entrevista. Ele me pediu desculpa. Ô, professor, desculpa que eu não podia ajudar hoje. O Tite falou, mas não tá. Mas pode ajudar lá. O Flamengo vai fazer um gol lá, né? Então o Bolívar vai ficar... Mas o Flamengo vai fazer um gol lá? Vai, o Flamengo faz. Também vai. Entendi. O problema é que está tomando muito, hein? Levou gente para arrumar defesa, não sei o quê, contratou especialista. Mas quem é que vai jogar disso? Então, mas Pascoal, mas eu pergunto, Dani, Mauro, tem alguém nesse time do Flamengo que você fale não é apto, não está apto para vestir a camisa do Flamengo? Até os meninos. Essa frase é muito pesada, mas eu acho que existem jogadores que não estão prontos para o nível de competição que o Flamengo está neste mês de agosto. Não, sim, Dani, mas o Bolívar é tudo esse bicho-papão. Tudo bem, tem altitude, isso aí ajuda muito o time da casa, né? O time que joga na altitude. Mas o Corinthians foi na Bombonera com a molecada, era o Vitor Pereira, e empatou lá e ganhou nos pênaltis e eliminou o Boca lá dentro. Tudo bem, tinha o Cássio, que é um goleiro, mas o Flamengo também tem um grande goleiro, que também é argentino, que conhece desse futebol sul-americano. Então, assim, esses times, é nessa hora que você vê quem é quem, pô. Sabe e no começo não estava dando certo? Né? Sabe quem estava no gol do Boca naquele jogo, né? Então. Era o Rossi. E o Pascoal falou, né? 4-1 ficou barato, o Arthur Jorge também falou, e aí eu tô recebendo mensagem aqui na hashtag ESPNFCBR falando assim, então o Rossi estava lá para fazer nada, o Rossi estava lá e fechou o gol mesmo. A gente separou até alguns números do Rossi, porque entre esse poderia ter sido mais, também tem o que o Rossi conseguiu fazer em campo. Acho até que tem um gol ali que ele falha. Eu acho também. Num dos gols, para mim, o Rossi falha. E o chute do Tiquinho também. O último foi surpreendido. Que ele segurou ali. Eu não sei onde poderia ter ido o chute do Tiquinho ali, se ele ia conseguir pegar. O Tiquinho dá uma chutada para cima ali, olha lá. Aí, ó, o presidente gosta dessas coisas. Tem alguns chutes fora, obviamente, né? Claro. Mas 5 defesas... E foram 5 defesas difíceis, além do pênalti, claro. O Almada não bateu da melhor maneira. Não bateu, mas ele podia ter tomado, né? Então, assim, acho que
o Tite tem essa coisa de, o goleiro da Copa... A gente achou primeiro que o goleiro das Copas seria o Matheus. Agora a gente entendeu que é o que parece não, que o goleiro da Copa do Brasil é o Matheus e o goleiro da Libertadores é o Rossi. Pra mim, acertado. Tem que estar no gol. O goleiro é uma posição de confiança, ele tem um bom desempenho, é seguro, você acabou de lembrar, tem disputas grandes na carreira. Não, então, e pegador de pênalti, por falar. acaso foi o primeiro contra, mas ele veio pra cá com fama de pegar pênalti lá contra o Boca. Que, por sinal, foi passando de fase, vocês se lembram ano passado, nos pênaltis. E o herói era ele. O herói era o Rossi, né? Não, tem o Romero. É verdade, tinha o Romero. Mas ele veio com fama de pegar pênalti, não chegou, não começou sendo titular. Já teve umas situações aí de pênalti, não conseguiu, e ontem teve a primeira. Mas já pegou pênaltis importantes, inclusive contra o próprio Corinthians, que eu me referi aqui. Eles discutiram sobre o pênalti no Luiz Henrique? Vocês acharam que foi pênalti? A gente pode olhar, a gente tem a imagem do pênalti e tem o gol anulado também. Depois ele cruza a bola e tem a pancada na sequência, ó. Não, esse lance é outro. Esse é o do Tiquinho. Esse é do Tiquinho. Mas a gente vai botar no ar aí o lance do pênalti. Esse aí, Olha aí, ó. Olha. Desse ângulo dá pra ficar em dúvida. Aí. Olha, eu até agora não... Olha lá, Olha o pé embaixo, ó. Mas trava a bola com... Não sei, hein? Não Acho que sei. ele pega a bola antes, Eu acho que pênalti... Não sei o que o Simon, o Gaciba, o nosso pessoal, a Renata, né, de arbitragem, falou sobre esse lance, mas eu não sei, tem minha dúvida. Olha lá. Eu imaginei que segue o lance. Ele não impediu o cruzamento. Aí, claro, depois que ele vai no carrinho, ele acerta, mas... Aí o Simon tem toda a razão, né? O Simon analisou? Eu não vi a análise dele. Não, porque beijinho de vó vira... depois que chama lá, você vê que... Olha a posição Vem do... super olha slow, o que o slow árbitro e faz. super slow. Olha, ele cruzou bonito. Essa paradinha aí, como é que é, mas, Pascoal? Beijinho de vó? Vira crime, porque é um negócio impressionante, né? Mas tudo bem. Cruzou a bola, pô. Ele cruza a bola, não impede a Na continuidade verdade, da quem jogada marcou e isso pega aí foi o primeiro na assistente, bola. né? Se você vê o árbitro apontando que foi para Tiro de fora, né? Sim. Para cima. Não é o árbitro. Que não, infelizmente não aparece nessa imagem, mas é ele que marca. Não foi pênalti, não. Porque olha o árbitro ali, ó. O árbitro já sinalizou o que ele pensou da vida, ó. Vida que segue. E outra. E aí não pediu nem para ele no VAR, né? Ele não foi olhar. O Lucas toca a bola também. Não, tem a bola... O Ayrton você Lucas acha que toca bate a bola no e peito do Pedro Ayrton depois pega o pé do Luiz Henrique, mas... Cara, ele a toca. bola, não sei, Silas, olha lá, ó. Eu acho que ele... Bate nele. A bola bate nele, né? Porque ele consegue cruzar sem problema, ó. Ele consegue o que ele queria, que é o cruzamento. Bola, que era depois o tem a entrada, porque é a sequência do lance, né? E aí o árbitro não deu nem falta. Não é que ficou na dúvida se foi dentro ou fora. Mas o Luiz árbitro Henrique mandou reclama embora. pênalti da jogada? O Luiz Henrique nem reclama pênalti. Cara, o VAR analisa e fala pro árbitro pênalti. Ele não vai ver o VAR. Ele vai Ele não é chamado para chamado. ver a imagem. O VAR chama ele e ele Porque muda o assistente fala falta. Porque, na e o verdade, outro vai lá e marca. ele dá vantagem e depois ele ia aplicar o cartão no Ayrton Lucas por falta. Ou seja, ele entendeu que foi um lance faltoso. Isso. Só que o VAR chama e fala, foi dentro da área, não Aí foi fora. Aí ele já vai direto E aí é calma. revertido em pênalti. Mas, assim, acho que é dúbio. Você sabe por que não virou uma polêmica enorme? Por causa do Porque resultado. não é isso, né, Pascoal? Não foi por isso. Não, e por conta não é do só por isso, por não. conta do resultado Por conta também. do resultado dos 4, foi um passeio do Botafogo, né? Sim. O Botafogo entrou para jogar e o time do Flamengo foi passear. Então foi um passeio do Botafogo. E aí o goleiro pegou o pênalti. Então isso foi meio que... Mas foi, na minha opinião, se é para marcar... Foi bem marcado. Para mim foi pênalti. Na minha avaliação foi pênalti. E esse gol anulado aí? Aí precisa ver a posição dele, né? O Bandeira dá a posição do jogador que toca a bola para trás, não do que vem de trás, né? Olha lá, ó, já está na frente ou não? Né? Quando a gente tiver VAR no Brasil, a gente é capaz a gente será capaz de... não, mas tem outra imagem que vai mostrar que estava... Não, a gente não tem essa outra imagem. Mas ontem a gente Mas viu. a imagem que a gente viu a gente viu no linha? Ou a gente viu na transmissão? Não, na transmissão mostra ele bem a impedido. transmissão tem uma outra imagem que fica bem claro o Bem impedimento. claro o impedimento. Pela nossa imagem, Não, realmente é aí mais sim. difícil ter certeza de qualquer coisa. Exatamente. Mas a imagem da transmissão, ela acaba deixando claro, né, Mauro? Não, deixa claro sim, essa cabeçada é uma pena, mas deixa. E não é coisa de milímetro, não. Essa aí estava com Bastante impedido. Com alguns Bastante centímetros, impedido. porque hoje em dia a coisa é o VAR da feijoada, viu, Silas? Você não conhece, né? 1,5 Uma hora é um metro pezinho. estava o menino Flaco Lopes e o Bandeira conseguiu dar impedimento.
Atrás? Flávio Lopes estava 1,5 m atrás do Moreira. Aí já não faz parte. E ele conseguiu dar impedimento, então você imagina. E olha que o bandeira que deu o impedimento, que é o Simão Maniz, ele é muito difícil de errar. Ele é muito bom bandeira. Esse é um dos caras que é um dos mais experientes, né? Um dos caras mais competentes na bandeira. E você tem razão. Ele se equivocou, porque ele marcou a bola chegando, ele não marcou a bola saindo. Entendeu? Aí é que tem a diferença da bola chegar para a bola sair. Não era o... Esse é o pênalti, esse é o VAR feijoada, não. Não, senhor, não é feijoada, não é um pezinho, não é uma orelhinha. Pezinho, orelhinha, um ombrinho, um sapatinho, não. Esse aí tinha uma distância boa, mas infelizmente a gente não vê por aqui. Feijoada. Porque aquela coisa milimétrica, vamos ver quando é que muda, né? A gente não cansa de... E o pior é que a gente discute coisas aqui que a gente vê assim que é falta de unanimidade entre quem viveu isso aí a vida inteira, né? Tá difícil a gente discutir o VAR, porque mesmo os nossos competentes ex-árbitros daqui, às vezes... Dividem opiniões. Dividem opinião. É interpretativa. Bom, aí eu posso opinar. Esse negócio do interpretativo, aí um interpreta do jeito, outro do outro. Isso a gente está falando do jogo do Botafogo com o Flamengo. Se você passar para os outros jogos, a gente vai ter, da mesma forma, vai ser repetitivo. Sim. Da mesma forma, os lances vão se suceder e aí o Zinho... Hoje tem bola de prata, não, porque a rodada acaba hoje com Vitória e Cruzeiro. Verdade, a gente vai ver os melhores da rodada amanhã. Mas tem uma tela de um jogador que chamou a atenção na rodada. Eu guardei ela lá para Palmeiras e São Paulo. Antes da gente chegar em Palmeiras e São Paulo, tem só uma declaração do Marcos Braz, aí sim, falando sobre o extracampo, né? O Michael parece próximo de retornar ao Flamengo. As janelas estão aí abertas ainda. Nós temos uma contratação que está muito adiantada, que todos sabem, que é do Michael. Não está certa porque não está assinada. Eu só conto quando assino. Mas está muito adiantado. A gente vai continuar indo no mercado. Não só como a gente já estava antes, mas analisando agora essas lesões mais importantes, né? Quando a gente tem um jogador que tem uma lesão em que você, daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, você volta com o jogador, é uma coisa. Outra coisa é uma lesão como a do Vinha, como a do Cebolinha, que a gente sequer conta com ele para a temporada. Bom, tá aí. Michael, bom jogador, já vestiu a camisa do Flamengo, tá trabalhando com o Jorge Jesus no Al Hilal. Gosto muito do futebol que ele apresenta. Acho que o Flamengo precisa de um jogador para essa posição, tendo em vista que o Cebolinha está machucado e que o Bruno Henrique oferece um outro tipo de jogo. Mas, Silas, tenho um incômodo em relação a tudo isso. Parece que o Michael vai chegar para salvar a lavoura. Ele, quando foi exigido no banco, deu retorno. E quando foi exigido para começar o jogo, deu retorno também. Agora, concordo com você, Dani. Eu acho que, de repente, você jogar essa responsabilidade gigante nas costas do Michael, eu acho que é até injusto. Agora, ele lá, onde ele está jogando no mundo árabe, ele não deixou de ser o Michael do Flamengo. Então, isso é legal. Mesmo ganhando a grana que ele ganhou lá, que ele está ganhando, com méritos, né? Mas se vier para o Flamengo, eu acho que é muito bem-vindo e é uma resposta. É uma resposta do Braz, é uma resposta do Flamengo. O torcedor vai se animar e o Michael está voltando para a casa dele, onde ele, né, fez muito sucesso. Só que é pouco. É ótimo, só que é pouco. Mas ele joga dos dois lados. Ele pode jogar bem. O Luiz Araújo volta quando? Não, o Luiz Araújo, peraí, tô até confusa agora. O Luiz Araújo não tá fora. Tá tudo bem. Eu vou até olhar aqui o banco ontem. Não, ele foi poupado, eu acho, o Luiz Araújo. Não foi poupado. Everton Araújo estava no banco. O Luiz Araújo não estava no banco ontem. Gente, é tanto desfalque que eu tô até perdida. Por isso que eu estranhei ele não estar no banco, nem para jogar meia hora. Aí fiquei pensando, será que ele tá machucado? Ué, ele não fez isso com o Gerson, ele pôs meia hora. Ele não fez isso com a Arrascaeta, ia pôr o Luiz Araújo, que é muito mais novo. Tem algum problema aí com o Luiz Araújo. Ele foi poupado, Mauro, porque ele não está nem no banco e nem entre os machucados, os lesionados e suspensos. Não tá. Então, aí você poupou o Luiz Araújo e não poupou o Arrascaeta, não poupou o Gerson. Olha a situação do Flamengo. Isso. A gente está tendo que catar quem está machucado e quem não está. Tamanha lista, Mauro. Mas aí acho muito estranho ele não estar, pelo menos com a opção no banco ontem. Ué, se ele está bem, se o Gerson pode jogar, que é mais velho, se o Arrascaeta ia jogar pelo menos meia hora, meio tempo também, né? Não estou imaginando que o Arrascaeta também ia jogar o tempo todo.
Mas aí o Luiz Araújo não estava nem no banco. Ele tá foi o tudo bem. cara do final do jogo contra o Bolívar. Então, aí eu Ele foi então, o cara, ele Não, aí eu segurou tô a bomba pensando, ali. eu ia falar assim, Michael, esse chega e vai jogar, lógico, tá com a brecha ali. Mas a brecha ali é onde? Só se o Bruno for para centroavante. Ele não chega para ir para o lado direito. Deve ser essa a ideia, né, Quem Mauro? joga do lado direito? Ele já chega, ele é melhor que o Luiz Araújo já para chegar e entrar no lugar e pôr o Luiz Araújo no banco? Não, mas pro tipo de jogo Mas que ele o joga dos Tite dois gosta, lados. ele vai jogar na esquerda, né? E aí eu faço o que com o Bruno? O único que está aí para jogar é o Bruno. Henrique, Vai pra você dentro. pode colocar ele de centroavante Vai na pra falta do dentro, Pedro é. e do Gabriel. Isso que eu estou perguntando, será que é isso que será feito? O centroavante agora não será o Carlinhos, será o Bruno e pôr o Michael na esquerda e Luiz Henrique lá. Aí você muda a Ó, a característica nossa do ataque. produção achou aqui, poupado por fadiga muscular, o Luiz Araújo. Então por tinha um isso que ele não problema. estava nem no Então banco. ele tinha uma fadiga. Se você colocar essa linha de frente que você colocou, com esses 3 jogadores, o Flamengo muda o seu estilo de jogo. Claro. Sim. Porque o Flamengo passa a ter um ataque super rápido. E do enfrentamento, do confronto do 1 contra 1. Os 3 são bons nisso. Sim. Os 3 do ataque seriam bons nisso, no enfrentamento do 1 contra 1. E aí o que é que vai precisar? De um rapaz ali que jogava nessa posição aqui. Vai precisar do De La Cruz. Vai precisar agora o Arrascaeta, não sei quanto tempo vai ficar fora. Porque o Arrascaeta geralmente leva mais de mês quando se machuca para ficar fora. Né? Então, vai precisar do De La Cruz, vai precisar do Gerson chegando inteiro para o apoio, para chegar no apoio. Vai precisar que o volante definitivamente não saia de frente da zaga. Não pode passar da linha no meio campo, porque esses caras vão ter que Ontem apoiar. o Tite gritava com o Alan, fica! Acho que ele queria que o Ortiz subisse mais e que o Alan ficasse. Então, são coisas que você vai ver no time do Flamengo. Se já pensou esse ataque? Esse ataque é muito interessante, hein? Luiz Araújo, Luiz Araújo, Bruno Henrique centralizado e Michael na esquerda. Isso é uma velocidade, isso é um estrondo de confronto 1 contra 1. Agora, Não é para agora, porque é óbvio, o Michael não vai chegar para jogar Bolívia. amanhã, né? Mas tem jogo de Copa do Brasil, não sei qual vai ser o sorteio Copa amanhã. do hein? Brasil, Não pode ter sei sequência não da sei quem o Libertadores. Flamengo vai pegar. Não, eu digo esse mês, porque aí mês que vem, aí volta um, volta outro, já tem gente voltando para setembro, né? Nós estamos falando em Setembro, a agosto. expectativa é que tem o Pedro e o Gabriel de volta. Aí tudo bem, o mas Arrascaeta a gente ainda não sabe. Mas tem um primeiro jogo, sabe-se lá contra quem, vai sair o sorteio, que é decisivo, é Copa do Brasil. Copa do Brasil, Aí, primeira talvez o rodada, dia Michael já 28. teve. Dia 28 Agora e desse tal. mês. Não vai ter, vai continuar sem ter o Pedro, pelo visto sem o Arrascaeta, pelo visto sem o Gabigol. Aí pode ser Esse ataque. Esse ataque pode E ser quando uma... o Flamengo estava voando, em 19 ali para frente um pouco, quem eram os dois que entravam e resolviam? Pedro e Michael. Pedro e Michael. É verdade. Os bem dois. lembrado. Deixa eu ver como é que tá o Michael jogando com o JJ lá no Al Hilal. Bota os números dele aí pra gente entender qual é a condição desse retorno, né? É a temporada 23-24 dele. 54 jogos, não é um número baixo, não. 49 como titular, claro, se a gente comparar com o Brasil, é um pouco mais da metade. Mas, enfim, 11 gols e 9 assistências, Pascoal. Bons números. Para ele, 11 gols é um bom número. Pelo estilo de jogo dele, porque ele não é um definidor de jogadas. Não, ele é do drible Ele é de do botar drible, a bola na do área. 1 contra 1 para botar a bola para servir o companheiro. Exato. E ele fazendo 11 gols. E gol de cabeça, a gente viu gol de cabeça é quase dele. o mesmo número de gols. 9 Então, assistências. porque ele está com 20 no total, entre assistências e gols marcados. 11 gols marcados e 9 assistências. Espetacular. Significa que em 40% dos jogos que ele participou, ele fez alguma coisa. Ou deu uma assistência ou fez deu o gol. assistência ou fez Não gol. chega a ser metade, mais 40%. Ali é 20 sobre 49. Aí metade ele está na média do Eu não Luizão. estou falando Tá pedindo total ajuda de pra fazer a jogos. conta? Não. É que eu vou nos... Entendi essa. Desculpa, Dani. Não, é que eu fiz Me sobre... ajuda na conta aí, Dani. Eu fiz sobre os jogos em que ele foi titular. Porque aquele total, a gente não sabe se ele entrou 5 minutos, 10 minutos, seria uma maldade dividir pelo número total que ele participou. Mas titular, que eu não sei quantos minutos também, mas enfim, 49, é uma boa participação. 20. Não, é um jogador útil. Só que tem torcedor do Flamengo que acha que eles foram lá e trouxeram a pessoa errada. Era o JJ. Era para trazer o JJ. Aí trouxeram o Michael. Não vou perder essa viagem. Você não vai, JJ? Então vem cá, Michael, vamos voltar e tal. Bem que podia vir os dois, né? Para alguns flamenguistas. Não sei se para a maioria, para alguns que eu conheço, eles gostariam de ter os dois. Não, desses todos que a gente Olha, conhece... eu tenho ouvido muita torcida do Flamengo criticando a maneira como o Tite joga. A gente falou isso na chegada dele, eu pelo menos falei isso, né? O modelo de jogo do Tite é um modelo que a torcida do Flamengo tem uma certa dificuldade, porque o Flamengo
historicamente, você me corrija, vocês me corrijam se eu estiver errada. Foi técnico do Flamengo. Então, tem muita dificuldade de entrar com vantagem para se defender. E o Tite muitas vezes opta por esse mecanismo, que é justo, é legal, funciona muitas vezes no futebol. Mas o Flamengo não sabe fazer isso. Lá, você está falando do JJ, quem caiu lá foi o Luiz Castro, né? O Luiz Castro que caiu. Então, Michael, não. Deixa o Tite fazer o trabalho dele lá. Eu acho que passa muito, Dani, pela intensidade a falta de marcação no meio-campo. É muito craque. O De La Cruz corre muito, trabalha pra caramba. Cada um tem o seu quadradinho, Silas. Mas joga nos 20 por 20. Mas tanto pra mim, de qualidade que tem? Então, falta. E outra, a gente falou aqui, a gente deu razão pro Tite, a questão do desmanche. Cara, machucou muita gente boa, cara. A gente não pode ser injusto também com o cara num momento desse, num time gigante que contratou quem contratou, o nome que os caras têm. E olha quem que tá jogando na zaga, que eu achei que ele ia ser liberado. Aliás, ele não foi liberado há um tempo atrás, porque ele tinha lá uma cláusula no contrato, que é o Davi Luiz, que foi recuperado e tá jogando. Perdeu, aí a gente fala, perdeu, não foi. Não, o Davi Luiz tá jogando, voltou a ser aquela liderança que o Flamengo sempre teve ali atrás. Agora, cara, sem Arrascaeta, não estou falando nem o De La Cruz, hein? Sem o Arrascaeta, o Flamengo é outro time. Sem Arrascaeta e Pedro... Obrigado, Silas. Sem Arrascaeta, Silas está Pedro... concordando comigo, dizendo que só o Michael é pouco. Mas a senhora mas ele tem um vai pouquinho voltar de daqui a pouco, paciência, né? Alguém Pedro. tem que olhar para as laterais também, hein? Que só tem um direito e um esquerdo. Não, por quê? O Varela não joga? Não, só tem ele. Mas já foi embora? Peraí. mas menosprezaram o avião, né? Faz o uma Rodinei, gentileza aqui pra mim. menosprezaram. Bota o Braz aí para falar com o Pascoal. Wesley já foi? Também queria saber sobre o Fabrício Bruno, que também pode sair, né? Ele falou na zona mista na Libertadores que a diretoria sabe do sonho dele e acho que perdeu... Ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. Aí agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. E o Wesley? O Wesley está muito avançado, até pelo tamanho das cifras, que eu não vou adiantar aqui, mas está bem avançado. Volto a te falar, depois que assina é que a gente pode chegar a confirmar ou não, mas é uma venda, se acontecer nos moldes que está se desenhando, muito importante para o Flamengo e que é impossível segurar o jogador no tamanho dos números em que está proposto para ele também. Te respondeu, Pascoal? Não, respondeu. Só tem o Varela de um lado e o Ayrton eu Lucas achei do que outro. ele foi duro. Tava bravo. Ele foi duro, hein? Em relação ao Fabrício Bruno? Eu achei que ele foi duro com o Fabrício Bruno, hein? Eu achei que não era hora de fazer esse tipo de comentário. Faz isso internamente, chama o Fabrício. Ô, Fabrício, não deu certo, agora estamos precisando de você, fica aí conosco e tal. Quem é o Braz para dizer para o Fabrício se ele deve encerrar o sonho dele de 28 anos e ir para a Europa? Nem o Landim pode falar. Ele tem um sonho, é o sonho dele. O Landim disse aqui que... O Landim e o Braz disseram a mesma coisa, né? O Landim veio aqui conversar com a gente ao vivo no clube e ele fala o seguinte, teve uma proposta boa, alta, do futebol inglês. O Flamengo liberou o jogador mesmo a contragosto. Estava tudo certo com o clube. Mas interessava ao Flamengo porque a proposta era alta. Era mais alta do que a de hoje. Mas para ele não era boa. O jogador... Não é isso. Era o momento da proposta. Você falou isso. O jogador entendeu por A ou B que não era o momento dele sair. Beleza, não foi. Então, você não vai? Vai ficar? Vou ficar. Aí apareceu uma segunda proposta. Essa quem não acha boa é o clube. Agora. É do Reni. Essa quem não acha boa é o clube. Mas a forma de dizer. maneira eu concordo. A maneira de dizer o Braz. Eu tenho certeza que o Fabrício ouviu isso aí e falou, pô... Já aquilo ali foi depois do jogo. Imagina a calentura do cara, a Claro, pressão já dá atrito, já causa mal-estar, não é para fazer isso. Mistura espanhol com português. Achei bom. Temperatura. Cabeça quente. E como estão em campanha eleitoral tanto o Landim quanto o Braz, eu acho que a resposta podia ser mais... Não, mas ele pegou duro mais ali. amaciada. Pegou duro. Tipo assim, não, ele não quis ir. Não é Mas assim. a torcida quer ouvir isso, Mauro. A torcida quer ouvir isso. Se é por questão eleitoral, a torcida quer ouvir isso. Eu acho que ele é um baita, eu acho que é um baita jogador. O eleitoral do Landim nem é para o Flamengo, né? Vou falar para vocês, vou falar para vocês, sério, ele é um baita jogador. O Fabrício Bruno
É difícil encontrar zagueiro. Está com problema, está com deficiência na marcação da bola aérea. A defesa do Flamengo está com problema na marcação da bola aérea. Então, o Flamengo precisa distribuir. Eu não sou treinador, eu sou apenas um observador do futebol. O Silas é treinador. O Flamengo faz marcação... Sou só fofoqueira. Hã? Eu sou só fofoqueira. O Flamengo faz uma marcação mista, né? Faz uma marcação por zona e marcação individual. Tem clube que só faz marcação por zona. Outro tanto só faz marcação individual. O Flamengo nessa marcação mista não está tendo sucesso. O Flamengo precisa... Hã? Tá uma zona. Não, ele faz a marcação mista. Os zagueiros marcam individual. Os outros que vêm para a área marcam por zona. O Palmeiras marca só por zona. Os jogadores se posicionam. E quem entrar naquele pedaço é marcado. O que pode acarretar? Que alguém vem de fora da área correndo e não consegue ser marcado porque ele vem na velocidade e cabeceia a bola. Então, são coisas que você tem que avaliar. São riscos que você tem que correr, né? Então, você tem que analisar o marca individual, aí fica aquele negócio de um dá soco aqui, outro empurra ali, outro estica aqui, outro puxa a camisa, e aquele negócio que a gente vê dentro da grande área. O Flamengo precisa definir melhor essa situação. O Flamengo sofreu outro gol de cabeça, de um jogador com pouca estatura. Com pouca estatura. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido. Eu sei que o Brás está com a cabeça quente, que tomar de 4 é uma pedrada, a gente não vai falar outra coisa, mas se toma de 8 seria muito pior. E faz uma semana que o Fabrício saiu do jogo e falou, a diretoria sabe o que é o meu nem sonho. Uma semana, foi o último jogo. Não faz nenhuma foi semana, contra é isso que eu falei. 3 dias? 3, 4 dias. Tinha uma semana. Fabrício é ótimo. Não deu 72 horas. Não deu. Fabrício é ótimo, juntando com o Davi Luiz junto é ótimo. Aí busca para trás o Léo Ortiz, ficam 3 ótimos. Tem o Léo Pereira. 4 gols. E ótimos foram Bastos e Barbosa. Mataram ali. Segundo tempo, esses dois estão jogando muito. É outro. É que a seleção para zagueiros já tem lá os caras e tal. O ano passado não foi o Dorival, porque foi ano passado, né? Foi o Diniz que levou o zagueiro do Botafogo para a seleção. Sim, era que acabou indo embora. O Adrielson. Mas fica de olho aí também no Bastos, que joga demais. Eles é que jogaram bem ontem. O Flamengo tinha 3 caras ótimos. Seria um sonho ter esses caras. Davi Luiz, estava poupado, está machucado? Estava suspenso. Está suspenso. Estava suspenso no jogo de ontem. Quem? Eu vou cantar a pedra para quinta-feira, o jogo? É. Pulgar e Léo Ortiz. Dois volantes. Você vai ver. Ele vai botar os dois. Vai botar. Porque, para mim, a deficiência do Flamengo é no volante de marcação e o Gerson na direita. Silas, muito obrigado. O Gerson na direita agradeço. não encaixou. Aí fala do Arão. Arão. O Arão era o João Gomes. O Gerson jogava livre aqui, ó. E o Arrascaeta. Aí funcionava aquilo ali. Eu queria agradecer a sua colocação, porque o dia que eu falei aqui que eu botaria o Léo Ortiz de segundo e volante na frente da zaga do Flamengo, fui não foi nada. Aqui, fui apedrejado aqui. Ele tá de só férias, quer para marcar, férias, o Flamengo não de tem para marcar, você quer só para marcar. Eu falei, e era contra o Bolívar, exatamente. Gente, bota aqui para segurar um pouquinho, para segurar a bronca. Se você não segurar essa bronca, vocês vão ter problema. Mas aí, sabe o que aconteceu? Fui quase que apedrejado aqui pelo meu setor. Tem um rapaz, um pessoal aqui, mas eu não vou citar nome, não. Mas aí, sabe o que aconteceu? De férias. Não, eu não cito o nome, a senhora também. Aí você fala isso, pro jogo lá, vai jogar lá 600 mil metros de altitude, né? Vai jogar lá, 3.660 metros acima do nível do mar. Sabe o que vai acontecer? Não. Vão 2 torres na frente da zaga. É exatamente isso. E aquela pergunta que eu fiz, a gente vai mudar de assunto, ela vai ficar aqui no vento. Então fala, qual que é a pergunta? Vai. Falar de Palmeiras e São Paulo, vai ficar no vento. Se tem que contratar lateral ou não. Só tem o Varela de um lado e o Ayrton Lucas do outro. Não tem que contratar lateral. Tem. Vai ficar no vento. Não, tem várias deficiências. Não, só para saber. Mas a senhora, falando uma perguntinha para a senhora. Onde é que tem lateral direito para contratar? Eu não sou do departamento de futebol. Onde é que tem lateral esquerdo com a qualidade para jogar no Flamengo para contratar? É uma pergunta. Menosprezaram o Rodinei, né? Você sabe, foi campeão lá já. Para mim, o melhor lateral direito do futebol brasileiro joga no Cruzeiro. O melhor lateral direito em atividade no futebol brasileiro é o do Cruzeiro. William. Ponto.
Fala, o Giai chegou com uma esperança no Palmeiras. É novo, está entrando, está aprendendo o que é o Palmeiras. Eu acho que tem muito potencial, mas foi contratado com 20 anos. Sim. O Botafogo está falando de trazer um lateral da Premier League. É o Vitinho, né? Gente, olha como é que nós estamos vivendo Mas aqui não esse dá pra momento. ficar com um na direita e um na esquerda, não dá, hein, Mauro? Sim, mas o seguinte, Deixa eu só o tirar a Léo dúvida. não faz a Pascoal, lateral depois que esquerda? você joga 50 partidas por uma seleção, não dá mais para naturalizar, né? Não pode. Ou mudou a regra? Ah, não, na seleção não. Assim, se você jogar na seleção, Então- se você jogar campeonatos oficiais, você pode ter jogado na base, oficiais não. Não. Então o Dorival esqueça o Bastos, que ele é angolano, já jogou Copa da África. Não dá. É, Não, Barbosa também não é brasileiro. Eu já estava então. querendo naturalizar os meninos para jogar na seleção. Ô, Bastos, vai lá jogar na Angola, ninguém vai te Não era ver. ruim, hein? não. Ninguém vai te ver. Mas No esse Bastos, ele tem Brasil. uma força Não era física. ruim, não. marca Excelente posição zagueiro. física. Excelente Marca em zagueiro. cima, não tem jeito. É impressionante.